O oceano é conhecido por ser um ambiente cheio de sons. Baleias se comunicam por quilômetros. Golfinhos usam ecolocalização para se orientar. Navios produzem ruídos constantes e até movimentos do fundo da Terra podem ser captados debaixo d'água. Ainda assim, existe um fenômeno curioso que desafia essa lógica. Há regiões do oceano onde o som simplesmente desaparece. Essas áreas são conhecidas como zonas de sombra acústica. Em termos simples, são pontos do mar onde as ondas sonoras não se comportam de forma esperada. Em vez de se propagarem normalmente, elas se curvam ou desviam ou até perdem a força, criando verdadeiros vazios sonoros, em um ambiente que era para ser muito mais barulhento do que o normal. Esse fenômeno acontece por causa de uma forma como o som se move na água. Diferentemente do ar, a propagação sonora do oceano é fortemente influenciada pela temperatura, pressão e até salinidade. À medida que a profundidade aumenta, essas variáveis mudam, fazendo com que o som altere a sua trajetória. Em certas combinações específicas, o som acaba sendo direcionado para longe de determinadas áreas, criando zonas onde quase nada pode ser ouvido. Um dos elementos mais importantes nesse processo é o chamado canal SOFAR. Trata-se de uma camada natural do oceano onde o som consegue viajar por distâncias enormes, às vezes por milhares de quilômetros, com pouca perda de energia. Sons emitidos dentro desse canal podem ser detectados muito longe de sua origem. Fora dele, no entanto, o comportamento pode ser completamente diferente. É justamente nessa diferença que surgem as zonas de sombra acústica. Enquanto algumas áreas funcionam como verdadeiros corredores sonoros, outras acabam se tornando regiões de silêncio relativo, onde equipamentos têm dificuldades para captar qualquer ruído com clareza. Esse comportamento incomum não passou despercebido por cientistas e militares. Durante a Guerra Fria, essas zonas despertaram grandes interesses estratégicos. Submarinos militares tentaram utilizar esses pontos como áreas de ocultação, aproveitando o fato de que o silêncio dificultava a detecção por sistemas do sonar inimigo. No entanto, o que parecia uma vantagem também trouxe desafios. Em algumas dessas regiões, sensores registravam sons surgindo e desaparecendo sem uma origem clara. Ruídos eram captados em um momento e depois sumiam no instante seguinte, criando confusão até mesmo entre operadores experientes. Por muito tempo acreditou-se que esses registros fossem falhas nos equipamentos. Com estudos mais aprofundados, ficou claro que o problema não estava nos sensores, mas no próprio comportamento do som na água. Pequenas variações de temperatura ou pressão eram suficientes para alterar completamente a forma como o áudio se propagava naquele ambiente. O mais curioso é que esses fenômenos não afetam apenas equipamentos tecnológicos humanos. Animais marinhos também parecem reagir a essas zonas de silêncio. Baleias e golfinhos, que dependem fortemente do som para se orientar, se comunicar e até caçar, raramente atravessavam por essas áreas. Para eles, a ausência de som pode ser desorientadora, tão quanto o excesso de ruído pode ser. Em um ambiente onde a audição é essencial para a sobrevivência, o silêncio absoluto representa um risco. É como se de repente todos os pontos de referência desaparecessem. Por isso, muitos desses animais evitam naturalmente essas regiões, mesmo sem compreender exatamente o motivo. Esse comportamento levanta uma questão interessante. Se até espécies altamente adaptadas ao ambiente marinho evitam esses pontos, o que exatamente acontece ali? A resposta mais aceita é que o silêncio não significa ausência de atividade, mas sim uma limitação na forma como o som se comporta naquele espaço específico. Hoje a ciência entende muito melhor as zonas de sombra acústica do que no passado, mas ainda admite que o comportamento do som no oceano não é totalmente previsível. O mar é um sistema dinâmico, em constante mudança, e pequenas variações ambientais podem criar ou eliminar essas zonas em questão de horas ou até dias. Além disso, grande parte dos oceanos ainda não é monitorada de forma contínua. Isso significa que outras zonas silenciosas podem existir sem que tenhamos qualquer conhecimento sobre elas. O que sabemos até agora é apenas uma pequena parte de um sistema muito maior e muito mais complexo. Esse tipo de fenômeno reforça uma ideia importante. O oceano não é um ambiente uniforme. Ele possui camadas, regiões e comportamentos que variam drasticamente de um ponto para outro. Lugares separados por poucos quilômetros podem apresentar características completamente diferentes, inclusive em algo tão fundamental
quanto o som. As ondas de sombra acústica nos lembram de que o silêncio também pode ser um fenômeno natural. Em um planeta onde estamos acostumados a associar mistério ao barulho, é curioso perceber que, em alguns casos, o verdadeiro enigma está justamente na ausência do som. O oceano continua emitindo sons, criando silêncios e se comportando de maneira que ainda estamos começando a entender. E enquanto ainda não conseguimos ouvir tudo o que acontece nas profundezas, seguimos descobrindo o que é o silêncio. Às vezes, o silêncio fala até mais do que imaginamos. Isso não é possível que você não sabia.